Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Daniel Marinho Crispim, que foi aprovado em 16º lugar no concurso Cepaz Alagoas, no cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Tudo bem, Daniel? Antes de mais nada, quero agradecer por você ter topado dar essa entrevista. Você que já deu uma entrevista por escrito, né, que já está disponível em nosso site, agora poder dar uma entrevista em vídeo também. E para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a cidade, qual a sua formação. Oi, Thaís, eu que agradeço pela entrevista. Meu nome é Daniel, tenho 23 anos, sou de Montes Claros, Minas Gerais, e sou formado em Engenharia Civil. Daniel, de onde veio a vontade de fazer concurso público e por que a área fiscal? Desde o início, era a área que você já queria ou foi algo que foi surgindo à medida que você foi estudando? Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu vi uma notícia do concurso da Receita Federal e achei bastante interessante o cargo e as atribuições, a remuneração também, claro. E aí comecei a pesquisar sobre o concurso, como era, quais matérias que caíam. Aí eu comecei a estudar essas matérias, assim, sem muito planejamento. Só comecei a estudar, comecei a ver aula no YouTube, e aí foi onde eu conheci o Estratégia, e aí eu comecei a achar interessante aí, direito tributário, contabilidade, comecei a gostar bastante, aí fui estudando, e foi assim, não teve muito um processo de decisão, só fui começando a estudar e aí fui gostando. Uhum. E durante a sua caminhada, você precisou conciliar os estudos para concurso público, com trabalho, com outros projetos pessoais ou pode se dedicar integralmente? Na época, quando eu comecei a estudar, eu estava no penúltimo ano da faculdade. Então, eu tinha que conciliar ainda com a faculdade, mas não tinha um trabalho fixo, não. Na verdade, eu fazia estágio na época, numa construtora, e aí eu decidi sair do estágio para poder me dedicar só para os estudos e para o concurso e para a faculdade também. E Cepaz Alagoas foi a sua primeira experiência com a aprovação? Já tinha passado por isso antes? Então, quando eu comecei a estudar, foi em agosto de 2018. E aí, por sorte, né, tinha vários concursos de auditor fiscal saindo na época. E aí eu já comecei a procurar um para eu fazer logo, porque eu já queria fazer um para saber como é que era a prova, né? E aí tinha um concurso para técnico tributário do Rio Grande do Sul, do estado, né? E aí eu achei interessante, era um edital pequeno, com poucas matérias, e aí achei da mesma área, né? Já tinha ali contabilidade, tributário, e aí eu decidi encarar. Fui lá, era em dezembro a prova, tinha uns 3 meses para estudar, quase 4 meses para estudar. E aí decidi encarar, fui lá, fiz uma inscrição, peguei as matérias ali e decidi, pô, vou fechar esse edital aqui até o dia da prova. E aí eu fiz a prova, fiquei até bem, fiquei longe de ser aprovado, claro, mas fiquei 200 e alguma coisa. E aí foi um bom começo ali, que eu achei, gostei da experiência de fazer a prova, gostei da experiência de estudar até o edital, e aí continuei. Fiz depois o concurso de auditor do Rio Grande do Sul. Esse também eu passei longe, porque lá tinha acho que nem 6 meses de estudo. E aí, depois foi quando saiu o concurso do ISS Manaus. E aí foi um concurso que, pela primeira vez, foi um concurso que eu realmente fui para brigar pelas vagas, né? E aí eu fiquei ali, fiz um pós-edital muito forte, fiquei uns 2 meses estudando muito pesado, todo dia, não fazia mais nada. Foi quando eu saí, era duas fases, né? Era a prova objetiva num dia e a prova discursiva uns 2 meses depois. Aí eu fiquei em 20º lugar, fiquei bem perto das vagas, não era só 10 vagas que tinha, mas aí foi um bom resultado muito bom. Realmente era possível, né? Primeira vez que eu fiquei perto. Aí depois saiu o concurso de São José do Rio Preto, que também foi um concurso bem difícil, bem concorrido. Tem muita gente boa fazer esse concurso. Eu fiquei bem perto, também fiquei em 13º lugar. Também era só 10 vagas. E aí, depois desse concurso, saiu o edital do Cefaz Alagoas. E aí também saiu o Cefaz DF, na mesma época, e as duas provas eram uma semana depois da outra. E aí foi quando eu decidi fazer os dois, na verdade eu ia fazer só o DF, né? Eu nem ia fazer Alagoas. Na Uhum. última semana de inscrições que eu fui tomar a decisão de fazer Alagoas, no último dia, inclusive, que eu fui fazer a inscrição. E aí fui estudando para os dois concursos, com foco nessa fase DF, mas mais deixando Alagoas ali com um segundo plano, porque as matérias muito parecidas também, né? Dava para conciliar bem os dois.
Aí fui lá, fiz a prova do Cefaz DF, foi no dia 2 de fevereiro, e aí depois fui lá para Maceió, dia 8 e 9, que aí foi quando eu consegui a primeira aprovação dentro das vagas, em 16º lugar. Então, né, como você mesmo disse aí, primeira aprovação dentro das vagas, né, fez outros concursos com ótimas colocações, mas ainda ficando fora das vagas. Então, qual foi a sensação na hora que você viu que dessa vez veio não só a aprovação, mas a aprovação e classificação também, né? Qual foi a sua sensação na hora que você viu que para esse concurso deu certo? Eu nem acreditei, né? Achei que tinha algum erro de cálculo ali, minha nota estava errada, que na época que eles fazem uma planilha, né? Os aprovados, o pessoal faz uma planilha para colocar o pessoal na ordem. E quando eu vi, falei, não, alguém deve ter feito errado isso aí, né? Eu fiquei um dia ali conferindo os cálculos, ver se estava tudo certo. Aí, não, realmente tinha passado. Em relação à vida social, né? Você comentou aí, né, que depois no pós-edital aí para alguns concursos você focava muito, né, na questão da prova, focava muito no edital, mas você guardava momentos, né, seja no pré-edital, pós-edital, para ter aí com os familiares, com os amigos, como uma válvula de escape, ou não, é para você esses momentos de descanso, de lazer tem que ser pós-aprovação, pós-nomeação? Não, eu nunca tive uma postura radical, não. Eu sempre saí com os amigos normalmente. Acho que só na época de reta final mesmo, para a prova, que eu decidia dar uma maneirada ali, sair menos. Também não exagerar também, para não ficar de ressaca no dia seguinte. Mas não levei muita. Não fui muito radical, não. Continuei levando a vida social normalmente. A sua família entendeu essa sua decisão de estudar para concurso público? Quando eu digo entender, não só no sentido, né, de dizer assim, não, tudo bem, vai estudar, mas no sentido de saber que esses momentos, né, de estar no quarto, no momento que você de fato está estudando, né, a importância desses momentos de você estar sozinho, de você se dedicar aos estudos para concurso público, então você teve o apoio, eles de fato entenderam? Entenderam, sim. Minha família me apoiou muito nos estudos e tenho muita sorte também disso, de eles terem entendido. Foi muito tempo estudando aqui no quarto e muito agradecer a eles. Uhum. Eu falo isso, né? Porque às vezes a família entende, né? Apoia, mas está sempre batendo na porta, pedindo para fazer um favor, ou mesmo levando um cafezinho, né? Achando que está ajudando, mas acaba muitas vezes não Não tem compreendendo essa problema. necessidade, né? Desse isolamento aí do período de estudo. Acontece, acontece. E você comentou, né, que você focou em uma área, né, na área fiscal, fez concursos aí, teve a possibilidade de fazer concursos em vários locais do país, mas especificamente focando na área fiscal. Então, o que você acha que o concurseiro deve levar em consideração na hora de fazer um concurso? São as matérias afins, a banca, a área, né? Muitos optam por fazer concursos regionalizados, por não querer sair de perto da família, mas que cuidados você acha que o concurseiro deve ter na hora de decidir que concurso fazer, né? E você, já chegou no seu concurso final ou esse foi só um concurso escada? Então, eu gostei muito de Alagoas, gostei muito da cidade lá. Ainda vou fazer essa fase DF, porque eu já fiz a primeira fase, né? Ainda falta a segunda fase. E, por enquanto, é isso que eu pretendo fazer. Acho que se não passar no DF, eu vou ficar em Alagoas mesmo. E eu nunca tive preocupação de escolher região, não. Eu sempre fiz, tipo, o melhor concurso que tinha, eu ia fazer. Então, tanto que eu fui em Manaus, fui em Rio Grande do Sul, fui no Nordeste, fui em São Paulo, fui no país, viajei o país inteiro para fazer prova. E acho que a pessoa, quando vai fazer um concurso, ela tem que escolher, ela tem que focar numa área, claro, não pode ficar divagando, estudando várias matérias diferentes, e tem que também focar no concurso que ela deseja. Não pode ficar também só escolhendo o que é mais fácil, o que ela acha vai ser menos concorrido, tem que encarar mesmo, porque todo concurso hoje em dia é concorrido. Não tem essa. Eu fui fazer lá em São José do Rio Preto, que nem é uma cidade muito grande, né? E o curso lá veio muita gente do país inteiro fazer, foi muito puxado. Então, acho que a pessoa tem que saber o que ela quer de vida, né, de carreira, e também tem que saber
se planejar também para estudar e saber também que não vai acontecer de uma hora para outra, né? Eu fiquei 1 ano e meio estudando até passar, foi 1 ano e meio estudando muito mesmo, estudando pesado e é assim, de uma hora chega. Não adianta achar que é de uma hora para outra, mas uma hora chega também. Uhum. Uma hora a pessoa passa. Há anos, né, eu que estou no mundo dos concursos aqui, escuto que vai acabar os concursos, né? Realmente os concursos federais, né, para quem estuda para a área fiscal, como por exemplo o concurso da Receita Federal, é um concurso que realmente ainda não saiu, né? Realmente é um concurso que aí a gente não sabe como vai sair. Mas a gente pode dizer que para a área fiscal, pensando nos fiscos estaduais e municipais, o último ano foi um ano muito bom para quem estudou, para quem realmente estava preparado para essa área, né? Digamos aí que afilandou muito para quem está se preparando aí da área fiscal. Mas em algum momento você chegou a estudar sem ter edital na praça, sem ter perspectiva de um edital, ou a todo momento foi já sabendo que logo, logo tem uma prova aí, né? Mais uma possibilidade de aprovação? Por sorte, eu sempre tive edital. Eu comecei a estudar numa época que tinha muitos concursos saindo. Teve gente que começou a estudar alguns anos antes e pegou uma seca, né? Mas eu comecei a estudar na época que já estava saindo muito concurso e tinha até que escolher qual que tinha que fazer, porque eram muitos. Até ano passado mesmo teve tanto concurso que até não sabia nem. Tinha que deixar de fazer alguns para poder fazer outros. Sempre tive edital para fazer, então não fiquei muito tempo, não fiquei nenhum tempo, eu acho, estudando sem edital. Quando eu comecei a estudar, eu pensei um pouco na Receita Federal, estudei umas 2 semanas ali para a Receita Federal, mas aí saiu o edital lá do Rio Grande do Sul para técnico tributário. Eu já peguei ali, já fui naquele edital já. E aí já fui emendando de um em outro. Não fiquei muito tempo sem editar, não. Até porque eu não gosto. Só sem editar é muito ruim, né? Porque você não tem ali uma data, uma matéria, coisa certa para você estudar, aí você acaba desanimando. Então eu sempre gostei de ter um edital ali, umas matérias, a data da prova, que tem que estudar até aquele dia, e meta para cumprir, e sempre assim, com um objetivo em mente. Mas você comentou que apesar de ter sempre estudado com edital na praça, no início você tinha isso na cabeça que era mais para saber sentir o momento de prova, né? Acho que o candidato tem que tomar muito cuidado para não se frustrar, porque isso exige uma bagagem de estudo, né? Então, achar que sempre ter edital na praça não quer dizer que o primeiro concurso que fizer vai de fato ser aprovado, né? Muitos concursos aí vão servir apenas para poder testar e é preciso saber lidar com a reprovação ou não classificação nesses casos, né? O primeiro concurso que eu fiz ainda tinha. Claro, eu sabia que ia ser difícil, mas eu fui para passar. Eu fui com a mentalidade: eu vou passar nesse concurso. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi que a realidade era bem diferente, né? Tinha muita gente preparada ali, que estudava há muitos anos. Não ia chegar ali com 3 meses de estudo e passar, é claro. Mas foi uma ótima experiência. Eu aprendi muito nesse primeiro concurso que eu fiz. Melhorei. Fui do zero, né? Não sabia nem o que era Constituição. E até cheguei, fiz 75% da prova. Então, foi uma evolução enorme. Se eu não tivesse, acho que se eu não tivesse esse edital, eu não teria aprendido tanto, assim, não teria evoluído tanto. E a respeito de material, que materiais você utilizou aí durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, livros, qual foi o método que você mais se adequou e por quê? Vários materiais usei, né? No início eu assistia muitas videoaulas no YouTube de estratégia. Eu pegava o YouTube ali e via lá, Direito Constitucional, Ricardo Vale. Aí ia lá e estudava, ficava assistindo lá. Aí também usei muito videoaula também no início, porque no início eu não tinha ritmo de estudar ainda, né? Não tinha pegado aquele ritmo. Aí a videoaula foi muito importante no início. E também para algumas matérias de exatas, mesmo com estatística, contabilidade, eu acho melhor estudar por videoaula, porque você fixa mais ali aquele conteúdo. Mas até outras matérias também, como constitucional, às vezes o professor explica de um jeito que você fixa mais a matéria, você aprende mais do que se você, por exemplo, tivesse lido um PDF, que aí você passa o olho ali e esquece. Aí o jeito que o professor fala, às vezes você entende aquilo ali melhor. Então, para algumas matérias, eu usei bastante videoaula. Para outras, tipo como legislação tributária, auditoria, direito civil, por exemplo, direito penal, aí eu gostava mais de material escrito, porque é muita decoreba, né? Eles cobram muita literalidade. Então você tem que ler ali, pegar
uma lei e ler a lei inteira, você tem que ler tudo decorado. Então, para videoaula é mais complicado, né? Aí, nesse caso, eu preferi material escrito. E também fazia muitas questões, né? Era praticamente três tipos de estudos: videoaula, questões e PDF. E as questões, tinha algumas matérias, por exemplo, que eu só estudava por questões, como português, até, por exemplo, constitucional administrativo. Acho que eu nem usei PDF dessas matérias, só fui questões e videoaula mesmo. Basicamente isso, assim. Não tinha muito um tipo de material preferido. Eu usava de tudo. Do que dava certo, eu ia usando. É porque eu acho interessante, né? Tem 6 anos que eu faço entrevistas com os aprovados, mas não existe um método único, né? Que é o segredo da aprovação. Cada um segue o método que mais se adequa, né? Obviamente que existe duas coisas que é essencial: estudar e ter um bom material, né? Isso é o essencial, mas como fazer com esse bom material e como se adequar aos estudos é muito pessoal. Você comentou que apesar de não ter deixado totalmente a vida social de lado, você estudou com muito afinco, né, para as provas aí que você fez. Então, como que era o seu estudo propriamente dito? Quantas horas por dia você costumava estudar? Durante esse período, né, você estudava uma matéria até se esgotar, você fazia ciclos, ia rodando, como dizem, com as matérias. Então, quanto tempo você estudava e, nesse tempo, como você dividia, né, as matérias, as disciplinas que você ia estudar? Eu sempre não contei muitas horas. No início não contava as horas que eu estudava, não. Mas aí no final, na reta final, para você fazer DF e Alagoas, né, que foi de dezembro e janeiro, aí eu comecei a contar, fiz uma contagem. Aí eu descobri que eu estudava ali umas 6 horas líquidas por dia, mais ou menos, em média, né? Mais ou menos isso, umas 6 horas. E acho que até estudar mais que isso também acaba prejudicando, é muito cansativo. E eu acho que não tem necessidade. Eu sempre estudava todo dia. Todo dia estudava, sem, acho que de dezembro até janeiro, estudei todo dia, Natal, Ano Novo, aniversário. E era uma disciplina mesmo, era um costume. Era acordar, tomar café e estudar. Todo dia era estudar, não tinha. Era uma disciplina, virou parte da rotina mesmo. Então, o que é importante para mim é isso: a pessoa fazer o estudo e cair na rotina, virar uma coisa normal, igual escovar o dente, tomar banho. É, no dia que a pessoa consegue encaixar esse estudo na rotina dela, e aí estudando todo dia, aí ela vai. Aí quando o desempenho dela melhora, porque é aquela frase, né, que a própria estratégia fala: o segredo do sucesso é a constância no objetivo. É exatamente isso. Quando a pessoa vai fazendo ali um pouquinho todo dia, uma hora que o estudo entra na pessoa e aí ela aprende a matéria, né? E aí qualquer questão que vier, ela acerta. É muita questão de persistir mesmo. Vai estudando, vai martelando, que uma hora entra. E sobre o conteúdo em si, né, que você, para você conseguir depois fazer revisão ou conseguir decorar, você fazia marcações dos principais pontos, né? Você fazia resumos, o PDF você imprimia, estudava pelo próprio computador. Eu estudava pelo computador mesmo. Eu tinha um caderno de erros, né? Que quando eu fazia questões, sempre que eu pegava os erros que eu errava e colocava naquele caderno. E aí fazia um caderno de erros para cada matéria. E aí depois de um tempo eu revisava aquele caderno para aquelas coisas que eu errava não errar mais. E aí eu sempre colocando mais coisas nesse caderno e colocando os erros nesse caderno para quando para ficar revisando e aí não errar mais aquelas coisas. E aí também usava os PDFs, também grifava bastante os PDFs no computador mesmo. A única coisa que eu gostava de imprimir eram os simulados de estratégia, que coisa que eu tenho a agradecer muito, porque foram muitos simulados para você fazer DF para Alagoas. Eu fiz todos os simulados, foram mais de 10, eu acho, e ajudou bastante, porque simulava bem a prova mesmo. A prova era certo e errado, tinha um negócio de uma questão errada no lance certo, então você tinha que saber ali qual questão marcar e qual deixar em branco. Tinha que ter uma estratégia ali. Então, esses simulados ajudaram bastante para treinando essa estratégia. Basicamente, só os simulados que imprimir. Resumo também não fazia muitos, não. Acho que fiz uns resumos de TI, que era a matéria mais complicada. Para outras matérias, não. Acho que era só PDF, questões mesmo.
Simulados, além de simular, né, de fato, as questões, também ajuda no controle de tempo, né? Como você diz, imprimiu aí para, de fato, exercitar, né, o ato aí de marcar o X, da leitura do papel impresso. Então, o simulado vem para poder simular não só, de fato, o conteúdo, mas também o tempo de prova, né? E você comentou sobre as questões, sobre as marcações, né? Esses são importantes recursos também para se fazer a revisão. Alguns acham que revisão é perda de tempo, porque na revisão você deixa de andar para frente, né? Mas também a revisão não é um passo para trás, né? Digamos que é um investimento do tempo para você conseguir aí absorver de fato aquilo que pode ser cobrado na hora da prova. Então, como que era essa questão da revisão, né? Você era daqueles metódicos com controle de revisão ou não ia revisando à medida que você tinha mais dificuldade de conteúdo, à medida que você ia fazendo algumas questões e via que estava esquecendo algum assunto? Então, depende cada matéria eu tinha um estudo diferente. E algumas matérias, por exemplo, eu sabia que tinha que estar tudo decorado, por exemplo, legislação tributária, uma matéria que cai muito, e eu penso que qualquer pessoa que vai fazer um concurso de auditor fiscal tem que estar com a legislação tributária na ponta da língua, assim. E aí, então, eu revisava a legislação tributária todo dia. Era todo dia, pegava a legislação e revisava. Alguns concursos revisavam a legislação inteira todo dia, a matéria inteira todo dia, porque tinha que estar muito decorado. Agora, outras matérias, por exemplo, contabilidade, aí eu gostava mais de revisar por questões, porque não tinha muito uma coisa de decorar, era mais saber fazer a questão, o cálculo lá. Então, eu revisava por questões. Outras matérias também, como português, constitucional, administrativo, eu revisava também por questões. E outras matérias eu revisava pelo PDF, por exemplo, auditoria, que é uma matéria que envolve ali doutrina, literalidade, então eu gostava de revisar pelo PDF. Então, cada matéria tinha um jeito ali de estudar, posso dizer. E em relação à matéria que você teve mais dificuldade, pensando no concurso Cepasa Alagoas, qual foi e como que você fez para superar essa dificuldade? Eu não gostava de português, tanto que toda prova que tinha, quer dizer, todas as provas tinham português, né? Mas eu sempre ia mal em português. Mas eu fazia questões, assim, era o jeito quando eu sentia que eu tinha dificuldade na matéria, eu ia lá, pegava lá, ficava um dia fazendo só questão daquela matéria, até aumentar o desempenho. Então, eu sempre controlava o desempenho, né? Quando eu fazia as questões, eu tinha lá 70%, 80%, 90%. Quando eu via uma matéria que estava abaixo de 80%, eu já me preocupava, já vou dar uma estudada nessa matéria aqui. Aí eu sempre tinha esse, acho que um feeling, né, de saber qual matéria que eu estou indo mal. Se eu estou indo mal em auditoria, eu tenho que reforçar a auditoria. Então, eu vou estudar bastante auditoria agora. Ah, não, agora eu já estou bom em auditoria, agora, mas eu acho que eu estou ruim em penal, direito penal. Então, eu vou estudar penal. Vou ficar um dia aqui, eu pegar a lei, vou ler a lei. Isso aqui eu não posso errar mais, tenho que decorar isso aqui. E assim, sempre controlando, sempre fazendo muitas questões para saber, para ter aquela estatística aí, né? Quantos por cento estou fazendo, né? Quantos por cento estou fazendo em cada matéria. E para mim, tipo, o ideal é sempre manter acima de 90% todo. E em relação, né, à sua preparação, aí muito próximo da prova, faltando mais ou menos uma semana para a prova, como que você levava essa reta final? Véspera de prova, era dia de estudo, dia de revisão, né? Lembrando que você muitas vezes precisava viajar para fazer a prova, então onde você colocava a viagem nesse seu planejamento? Então, como que era a sua última semana de preparação e véspera de prova? Sempre estudava muito, né, na véspera de prova, acho que eu não consegui, não tem jeito, né? Quando você começa a chegar à prova, você começa a ver que a coisa está chegando, você começa a estudar mais, você começa a ver que as coisas, você querer revisar tudo, querer pensar em tudo que você não tá sabendo, né? Todas as matérias que você está indo mal, você começa a pensar, será que eu estou sabendo isso? Será que eu estou sabendo aquele assunto ali? Será que aquela lei ali está decorada? Aí você começa a querer revisar tudo de uma vez. E aí eu sempre, na semana de véspera, dava muito. Só que também isso é cansativo também, né? Acho que, por exemplo, na Cefaz DF, eu estudei muito na semana de véspera e acho que cheguei um pouco cansado na prova. Acho que eu poderia ter estudado um pouco menos. Não tem sempre essa dicotomia aí, né? De estudar muito, mas também não pode chegar no dia da prova cansado, né?
E se você pudesse olhar a sua preparação aí, né, e apontasse erros e acertos, quais seriam? Ó, um erro que poderia te dizer é a prova discursiva, que eu acabei não dando tanta importância assim, porque a prova discursiva hoje em dia é praticamente o que decide os concursos, que o objetivo, a galera já está gabaritando tudo. Então, a discursiva é muito importante você estar sabendo saber escrever e saber ter decorado a matéria toda também, né? Acabei também em Manaus, quando eu fiquei em 20º lugar, tinha ficado em 17º na primeira fase, no objetivo, e aí acabei caindo para 20º nesse cursinho, porque eu não estudei muito, acabei relaxando um pouco. Foram ali 2 meses entre a prova objetiva e a discursiva, e aí acabei relaxando e aí acabei caindo em posições porque não mantive o ritmo de estudos. Então, acho que um erro foi não ter conseguido ter uma disciplina para estudar para discursiva. O acerto acho que foi ter começado a estudar por questões desde o início, né? Porque aí você já sabe o que está caindo, o que cai nas provas. E aí você estuda ali uma matéria sem saber nada dela. E aí você acha que tudo que está ali na aula é importante. Só que quando você vai ver, aquilo ali nem cai em prova, e aí você perdeu tempo. Aí quando você começa a estudar já por questões, você já sabe o que cai, aí você já vê o material e já sabe, não, isso aqui é importante, isso aqui cai bastante, já vi muitas questões disso. E aí você já consegue ter um estudo mais eficiente, para chegar a aumentar o desempenho mais rápido. Vida de concurseiro não é fácil, né? Acho que ninguém é melhor que o próprio concurseiro saber disso, né? As pessoas que estão mais próximas acompanham, né? Tem essa oportunidade de acompanhar, mas só quem estuda para concurso mesmo sabe as dificuldades que enfrentam. Dificuldades que muitas vezes não é só de conteúdo, mas as consequências de estudar para concurso, né? Como muitas vezes ter que abrir mão de ir no aniversário, né? Como você disse, passar Natal e Ano Novo estudando. Mas o que você considera que foi o mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? E qual foi a sua principal motivação? Acho que o mais difícil foi depois que você faz os primeiros concursos e vê que você está muito longe, né? Aí que você vê que, nossa, dá um desânimo e tal, você vê que o tanto que você tem que melhorar ainda para poder passar, porque a concorrência hoje em dia está muito pesada, né? Só que depois, como eu fazia muitas provas, né, já saía ali no outro dia, já tinha outra prova para me inscrever, e aí já ia para a prova. Não tinha que ficar mais chorando muito tempo, não. E acho que é isso, né? A maior dificuldade foi esses momentos aí que dá um desânimo mesmo. Só que minha maior motivação foi uma carreira pública, né, de alta importância, de relevância, como da auditoria fiscal. Basicamente isso, conseguir trabalhar para a sociedade, né, ter uma função de destaque. Acho que é isso. Daniel, para a gente finalizar essa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Queria dizer que tipo, é possível mesmo. Eu também, quando eu comecei do zero, achava que era muito difícil, mas é possível. Assim, você só tem que estudar, uma hora você vai melhorando, você vai chegando ali no nível dos melhores colocados ali, uma hora você chega. Eu também comecei lá de baixo, fiquei em concurso da Cefaz Rio Grande do Sul, fiquei em 500º lugar, fiquei bem longe, porque aí fui evoluindo, aos poucos fui evoluindo e fui chegando lá. E é questão de tempo, é igual a frase, né? O segredo do sucesso é a constância no objetivo. Essa aí, fazendo todo dia um pouquinho, e aí de pouquinho em pouquinho você chega lá. Só ir martelando que você consegue. Daniel, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, dar essa entrevista também em vídeo, né? Devido à pandemia do coronavírus, a gente teve que fazer assim, cada um na sua casa. Né? Espero muito em breve, né? Poder voltar a fazer essas entrevistas pessoalmente, poder voltar a levar os alunos, né, em São Paulo para conhecer os nossos professores, né? A gente tem sentido muita falta, então espero muito em breve, né, poder voltar a fazer essas entrevistas presencialmente, mas enquanto isso a gente vai fazendo assim via internet. Então, mais uma vez, obrigada aí pela sua disponibilidade. Como eu disse no início da entrevista, né, você que já deu entrevista por escrito, que já está disponível em nosso site. Então, mais uma vez, parabéns pela conquista e obrigada aí pela entrevista. Eu que agradeço, Thais. Obrigado. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir a entrevista por escrito do Daniel, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!